Olá, meus amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre vossas vidas. É um prazer mais uma vez nos encontrarmos para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. Nós faremos a leitura do capítulo de número 17, do verso 41 ao 46. O título da minha Bíblia diz: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O tema da nossa mensagem de hoje é: qual gigante você precisa derrotar? Davi havia ficado sabendo que, mais uma vez, Israel estava em guerra. E dessa vez era contra um filisteu, um grande gigante que todos os homens temiam. O exército de Saul estava temeroso porque todos aqueles que haviam enfrentado esse gigante haviam perdido a batalha. Então Davi ficou de levar alguns alimentos para os seus irmãos e ficou sabendo rumores de que o exército estava com medo. Davi, muito curioso, foi sondar os soldados e ficou sabendo que haveria uma recompensa para o soldado que vencesse esse gigante. Era uma boa recompensa e acabava atraindo a todos. Esse homem que vencesse esse gigante iria ganhar uma recompensa em dinheiro, a sua família ficaria isenta de pagar impostos e ainda se casaria com a filha do rei. Mas é claro, todos estavam com medo. Davi, ousado, se atreveu, ousou a dizer ao rei Saul que ele iria enfrentar esse gigante. Os irmãos de Davi ficaram escandalizados, acharam que era uma afronta da parte de Davi e até chamaram a sua atenção. Mas a informação chegou até Saul e o rei Saul já não tinha mais tantas opções assim. Então Saul chegou a Davi e falou para Davi: Mas Davi, você é só um menino. Aquele gigante filisteu, ele já é acostumado a lutar desde pequeno. Você não vai conseguir enfrentá-lo. E Davi falou: Mas Senhor, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, Deus sempre me ajudou, eu vou conseguir enfrentar esse gigante. Por falta de opção, Saul permitiu que Davi fosse encarar esse gigante. Então, preparou alguns equipamentos para Davi, uma armadura, e vestiu a Davi. Davi, todo montado com aquela armadura de guerra, por ser pequeno, por ser ainda um menino, ele muito jovem, ele mal conseguia se mexer dentro daquela roupa, de toda aquela estrutura de guerra. Então Davi tirou aquela roupa e usou as ferramentas que ele tinha e foi de encontro ao gigante. A primeira lição que nós aprendemos nessa narrativa bíblica é que os desafios, ele existe para qualquer um de nós. Todos os dias nós temos que desafiar e que derrotar gigantes.
Qual é o gigante que você precisa desafiar? Qual é o gigante que você precisa derrotar em sua vida? Então, o primeiro desafio de Davi era vencer o medo. Irmãos e irmãs, essa pequena palavra, medo, ela tem um grande significado para a maioria de nós. Ela tem um grande peso, porque a maioria das pessoas sente medo e é natural sentir medo. E algumas vezes o medo é benéfico porque acaba nos livrando de certas ciladas. Davi precisava enfrentar e vencer em primeiro lugar o seu medo, porque a fama daquele gigante era muito grande. Qual o medo que você tem encarado no seu dia a dia? Eu tenho certeza que são muitos os medos, os temores que nós temos encarados. Um deles é a incerteza, a insegurança, mesmo sabedores de que nós não temos controle acerca do futuro. Nos últimos tempos, o medo tem se feito muito presente no nosso dia a dia, tem se feito muito presente na nossa rotina. E nós temos que enfrentar, fora todos os outros medos que nós temos, esse medo da insegurança acerca do que está por vir. Mas Davi, ele encarou o seu medo de frente. Davi teve que olhar frente a frente para o seu inimigo. Você já teve coragem de parar e olhar de frente para o seu inimigo? Talvez o gigante que você tenha que enfrentar seja o gigante não somente do medo, mas o gigante da ansiedade, o gigante da depressão, o gigante da insegurança, o gigante que te atemoriza a ponto de você mal conseguir levantar e encará-lo. Todos nós temos um gigante para enfrentar. Nós temos gigantes externos e gigantes internos, aqueles que nós mesmos acabamos criando através do nosso pensamento. E gigantes externos, como esse que eu acabei de citar, acerca da insegurança do futuro. Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós temos medo de enfrentar o nosso gigante, de desafiar esses gigantes. Muitos deles nós mesmos acabamos criando. Portanto, temos os gigantes que são internos e os externos. Aqueles que nós criamos dentro de nós através dos nossos pensamentos, como o medo, como eu acabei de citar, a ansiedade, a depressão, a insegurança. Temos também aquele medo que é externo, que não depende somente do que nós pensamos ou de como nós agimos, mas como o medo do futuro, acerca do que está por vir, algo que foge do nosso controle. Vários outros medos, nós temos medo de sair de casa muito tarde, de tirar um carro da garagem, medos que nos rodeiam o tempo inteiro, o dia inteiro. Nós temos enfrentados esses desafios diariamente em nossa vida. E com Davi não foi diferente. Ele precisava vencer esse medo. Porque assim que ele conversou com o rei Saul e ousado disse que enfrentaria esse gigante, o próprio rei Saul olhou para ele e disse: mas você é somente um menino. Os irmãos dele falaram que ele não tinha capacidade porque ele não era um soldado de guerra. Então Davi precisava enfrentar tudo isso. Assim como nós, muitas vezes nós somos desafiados a encarar e enfrentar os nossos medos. Qual é o seu medo? O que você precisa enfrentar? O que você sabe que você precisa levantar e encarar de frente, mas você não consegue, você não tem coragem? Qual é o seu medo? O que você precisa vencer? Davi, ele precisava olhar frente a frente para o seu gigante. Não adianta fugirmos dos nossos desafios diários. Não adianta nós tentarmos escapar dos nossos desafios, dos nossos gigantes. Muitas pessoas, por não conseguir
encarar e enfrentar os seus problemas de frente. Elas procuram uma válvula de escape, elas procuram algo para, de certa forma, esquecer do seu desafio, do seu gigante, de vencer aquela batalha. Algumas pessoas acabam correndo para o vício, para as drogas, para as bebidas, para a prostituição. Algumas pessoas acabam correndo para a comida. Algumas pessoas acabam correndo para as redes sociais. Algumas pessoas criam uma vida de mentira para não encarar o gigante de frente, para não encarar o seu desafio. A segunda lição que nós aprendemos com Davi é não se deixar ser influenciado. Lembram quando Davi foi se trocar e ele estava vestindo a sua armadura e o rei Saul olhou para ele e disse que ele só era um menino e que ele não era um soldado de guerra? Seus irmãos falaram que ele não seria capaz, que ele não deveria fazer aquilo porque ele não era preparado para tal desafio. Quantas vezes você quis encarar algo, você quis fazer algo, mas alguém te desencorajou? As influências externas acabaram colocando em você aquele medo ao qual nós acabamos de falar. O segundo desafio de Davi era não se deixar ser influenciado. Que assim como Davi, você também possa ter coragem de encarar o seu desafio. Não se deixe ser influenciado. Muitas vezes as pessoas usam as suas palavras não para o bem, mas para nos desencorajar de fazer algo que nós desejamos e que nós sabemos que nós somos capazes de fazer. O terceiro desafio que nós aprendemos com Davi é utilizar as nossas próprias armas. Quando Saul ofereceu para Davi aquela armadura, Davi a colocou e percebeu que para ele ela não iria servir. Ela não teria uma boa utilidade como poderia ter para qualquer um outro soldado. Então Davi pegou as armas que ele tinha e foi direto encarar e desafiar o seu gigante. Essa lição serve para cada um de nós como exemplo. Isso quer dizer que muitas vezes a decisão que uma pessoa tomou para enfrentar o seu problema, isso não quer dizer que aquela decisão vai servir para mim ou para você. Cada um de nós deve utilizar a arma que tem para encarar, para enfrentar o seu problema e o seu gigante. Porque quando nós chegamos a ponto de ter um problema, até chegar esse problema, até chegar a construir esse problema e ele existir, houve um processo. E cada processo é diferente, porque cada pessoa vive uma vida, uma história diferente. Então, o que o outro fez não necessariamente vai servir para mim ou para você. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e você pede um conselho e a pessoa vai escrevendo ali para você tudo o que você deve fazer? Nós precisamos estar atentos a isso, precisamos prestar atenção nos conselhos que nós ouvimos de certas pessoas. Nem sempre esses conselhos são benéficos. É muito fácil eu olhar para a sua vida e dizer para você: faça assim, faça dessa maneira, siga essas instruções. Mas somente você, somente no dia a dia, no cotidiano da sua vida, da sua rotina, você será capaz de diagnosticar o seu problema e aí sim buscar a cura para ele. Então, lute com as suas armas. Davi, ele não somente utilizou as armas que ele tinha, mas muito mais do que isso. E ele ousou a olhar para aquele filisteu, e no verso de número 45, Davi disse para ele: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele não somente utilizou as armas que ele tinha, e eu ouso dizer para você que nem foi necessariamente aquela pedra que matou aquele gigante, mas a vitória de Davi, ela foi certa porque ele foi em nome de Deus, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Que assim como Davi,
nós possamos enfrentar, encarar o nosso gigante de frente. Sozinhos nós não iremos conseguir. Sozinhos nada conseguimos. Não temos capacidade para nada. Mas quando Davi olhou para aquele gigante e ele falou que ele iria enfrentá-lo em nome de Deus, essa foi a maior marca da sua vitória. É saber que de fato nós não temos capacidade nenhuma para vencer nenhuma luta e nenhuma batalha, mas se a fizermos em nome de Deus, com certeza a vitória será certa. Nós aprendemos também com Davi que o mal ele deve ser cortado pela raiz. Quando Davi venceu aquele gigante filisteu, ele cortou a cabeça do seu algoz. Davi matou o gigante e o extirpou. Que nós possamos, assim como Davi, acabar, cortar a raiz do nosso problema. Existem problemas que não dá para resolvê-lo simplesmente remediando, porque ele vai voltar. Existem situações que é preciso cortar o mal pela raiz. Quando nós temos um problema, nós sabemos sim como fazer para enfrentá-lo. Nós ficamos postergando, nós acabamos titubeando para resolver as situações, porque muitas vezes nós não queremos sair da zona de conforto. Mas para que um problema, para que um mal seja vencido, é importante que esse mal seja cortado pela raiz. Eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei qual é o gigante que você tenha que enfrentar e que encarar. É certo que todos nós temos um. É certo que a maioria de nós sabe o caminho para derrotá-lo. Mas também é certo que a maioria de nós teme em sair da zona de conforto. Que nós possamos ter coragem de resolver esse problema. Que nós possamos ter coragem de, assim como Davi, apesar do medo, da insegurança, apesar das vozes nos desanimando, nos desmotivando, que nós possamos encará-lo em nome de Jesus. Não há tempo ruim que dure para sempre, mas nós precisamos ser corajosos e enfrentar os nossos gigantes. Que Deus possa te abençoar, que o nosso Deus ilumine a sua mente, o seu coração e que te dê força e que me dê força para encarar o meu gigante. Muitos de nós temos mais do que um gigante, mas com certeza existe aquele que nos incomoda, que nos desestabiliza há anos, por muito tempo, e que nós ousamos até dizer que se nós conseguíssemos resolver este problema, a nossa vida se tornaria uma vida melhor. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, nos dê força, sabedoria e entendimento para encarar os nossos gigantes diário. Que Deus nos abençoe. Agora, eu gostaria de orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Santo Deus, por mais essa palavra que o Senhor enviou aos nossos corações. Queremos pedir perdão, ó Deus, por tudo aquilo que nós temos feito e que não te agrada. Queremos pedir, ó Santo Deus, para que o Senhor molde, Senhor, a nossa mente e o nosso caráter. Que o Senhor nos dê força, Senhor, e sabedoria. Tira de nós, ó Pai, o medo para encararmos os nossos gigantes. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que o Senhor abençoe, Senhor, os teus filhos e filhas, ó Pai, espalhados pela face da terra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te conceda uma excelente semana na graça e na paz de Cristo Jesus. E que você e que eu possamos tomar coragem para encarar e enfrentar os nossos gigantes, tanto os externos como os internos. Que Deus nos abençoe. Amém.